O Kleber Xavier deve ou não deve continuar no comando técnico do Santos? A resposta para essa pergunta pode parecer meio óbvia, mas não é. Porque quem defende a saída do Kleber e do Santos tem argumentos para sustentar a sua opinião. E quem defende a continuação do Kleber à frente do comando técnico do Santos também tem argumentos para sustentar a sua opinião. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, rapaziada. Mas antes de mais nada, óbvio, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Continuem dando essa força pro canal, rapaziada. Continuem dando essa moral pro Camisa 3 para que a gente possa continuar crescendo e levando o Santos adiante. Eu conto com a ajuda de vocês. Fechou? Tamo junto. Vamos nessa. O Santos venceu o Cruzeiro por 2-1 lá em Minas. Mas essa partida, ela estava envolta de muita dúvida e muita expectativa pelo lado do Santos. Porque o Kleber Xavier, ele chegou a essa partida extremamente pressionado, mesmo tendo vencido o Juventude por 3-1 no Morumbi. É muito bom a gente lembrar, é importante a gente lembrar e salientar que o Santos ele vem conquistando seus pontos não em cima do jogo coletivo, de um bom jogo coletivo, mas sim em cima das suas individualidades. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. E o Santos diante do Juventude foi exatamente isso. Venceu, mas não convenceu. E da partida do Juventude para a partida contra o Cruzeiro se passaram aí 6, 7 dias. E durante esse ato de tempo, muito se falou sobre Jorge Sampaoli no Santos. O Jorge Sampaoli ele vai chegar? O Jorge Sampaoli ele vai assumir o Santos? Jorge Sampaoli já pediu reforços? O Jorge Sampaoli pediu para o Zé Ivaldo continuar no plantel do Santos? Enfim, se instaurou um clima de muita dúvida no Santos, desde a partida do Juventude até a partida contra o Cruzeiro. E o Kleber Xavier, como eu disse, chegou extremamente pressionado. Primeiro porque o time não vem jogando bem, disso nós já sabemos. Segundo, que nós temos que nos colocar também no lugar do profissional, rapaziada. Porque deve ser muito difícil você estar ali trabalhando no seu dia a dia, dando o seu melhor, contribuindo dentro ali da sua empresa onde você trabalha, sabendo que o teu chefe, sabendo que o teu diretor, ele está conversando com outro profissional para colocar no seu cargo. Então você juntou a pressão do time não estar jogando bem, do Santos não estar desempenhando seu melhor futebol, atrelado com a pressão do Santos estar procurando um outro técnico. Então o Kleber Xavier chega extremamente pressionado para esse jogo contra o Cruzeiro. Só que o Kleber Xavier, ele dá um golpe pesado e um golpe muito duro em cima das pessoas, e aí falando somente do corpo diretório do Santos, tá? Ele dá um golpe muito duro e muito forte em cima das pessoas que defendiam a saída dele do comando técnico do Santos. Porque o Santos, no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, faz um jogo péssimo. Péssimo. O desempenho do Santos no primeiro tempo contra o Cruzeiro é péssimo. Só que no segundo tempo, o Santos muda. O Santos muda o seu aspecto tático, o seu aspecto anímico e o seu aspecto técnico. E tudo isso passa pelo Kleber Xavier, pelas mudanças que ele fez no intervalo de jogo. Deixando o Guilherme no jogo, colocando o Cabadeiro, colocando o Tiquinho, enfim. A vitória do Santos ela passa diretamente pelo Kleber Xavier. E o Kleber Xavier ele colocou um ponto de interrogação gigantesco em cima do CTR Pelé. Porque aí fica a dúvida: mandamos o Kleber Xavier embora ou nos baseamos no segundo tempo contra o Cruzeiro para deixar ele no comando técnico da equipe? Porque isso tem que ser muito bem destrinchado, galera. Isso aí precisa ser muito bem analisado. Porque o Kleber, como eu falei, ele teve uma participação crucial na vitória do Santos em cima do Cruzeiro no segundo tempo? Teve, porque ele fez boas mudanças. Mas eu acho que o que ele fez no jogo no segundo tempo contra o Cruzeiro não apaga o desempenho que a equipe vinha tendo nos jogos anteriores. Porque a grande verdade é que o trabalho do Kleber é um trabalho muito duvidoso. E é um trabalho um tanto quanto confuso, porque nós não sabemos qual que é o trabalho do Kleber. Será que o trabalho do Kleber é o segundo tempo contra o Cruzeiro? Ou o trabalho do Kleber é o primeiro tempo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Inter, o jogo contra o Mirassol? Qual que é o trabalho do Kleber? É o jogo contra o Vitória? É o jogo contra o Fortaleza? Então, o trabalho do Kleber Xavier é um trabalho muito confuso. Nós não sabemos o que vem depois. O Santos ele faz um bom jogo no aspecto anímico e tático contra o Flamengo. Só que no jogo seguinte contra o Mirassol, nós não vimos nada do que o Santos apresentou contra o Flamengo. Então, assim, o Santos vence bem o Cruzeiro no segundo tempo, mas o que o Santos vai apresentar contra o Vasco domingo no Morumbi? Então, o trabalho do Kleber é um trabalho extremamente duvidoso. E eu já venho batendo nessa tecla aqui há muito tempo. O Kleber ele não consegue dar uma cara pro time do Santos.
O Kleber ele não consegue fazer com que o time do Santos jogue um futebol coletivo. Porque futebol é isso, rapaziada. Você precisa ter um coletivo bom, você precisa ter um coletivo que funciona, para aí sim o individual dos seus jogadores começar a aparecer. E no Santos é o contrário. É invertido essa ordem. É invertido. No Santos é o individual que prevalece para o coletivo tentar fazer alguma coisa. Isso muito me desagrada no trabalho do Kleber. Eu gosto de ver um trabalho forte coletivamente, para aí sim as individualidades dos jogadores começarem a aparecer. E o Santos só vem conquistando seus pontos dentro do Campeonato Brasileiro por conta das individualidades. Eu não vou cansar de dizer isso aqui. Porque o trabalho do Kleber nessa parte é um trabalho fraco. É um trabalho ruim. E aí, vocês ouvindo esse meu discurso, pensa, pô, bora trazer o Sampaoli, óbvio, porque o trabalho do Kleber é isso. O Kleber ele não consegue dar uma cara pro time do Santos. O Kleber ele não consegue fazer um bom trabalho tático e coletivo com esse time do Santos. Perfeito. Vamos para quem? Sampaoli, que é a bola da vez. Sempre a bola da vez é a Vila Belmiro. Afinal de contas, eu entendo torcedor santista, foi a última vez que nós fomos felizes vendo o Santos jogar. E aí, nós se voltamos pro Sampaoli. Só que a notícia que chega até nós, torcedores santistas, pelas pessoas que cobrem o dia a dia do Santos, é de que o São Paulo fez muitas exigências para assumir o time do Santos. Então, assim, é importante nós salientarmos nessa questão do São Paulo de que o São Paulo é um técnico caro, um técnico que tem uma comitiva cara, um técnico que faz contratos longos, um técnico que coloca multas muito altas nos seus trabalhos, porque ele sabe que uma hora ou outra ele vai ser mandado embora, uma hora ou outra ele vai se encafufar do trabalho, ele não vai mais aguentar aquele trabalho, vai pedir para ir embora. Então, assim, o Sampaoli é um técnico de trabalhos muito, muito curtos, né? Vide a última passagem dele lá na França, se eu não me engano, foi pelo Rennes, em que ele assumiu o Rennes, começou a pedir reforço, começou a encher o saco de todo mundo lá, ninguém mais aguentava ele, foi mandado embora, ganhou uma multa milionária. Então, o Sampaoli tem todo um pacote. Eu tava vendo um vídeo do Lucas Mussetti, uma live do Lucas Mussetti com a Gabriela Brino, ontem, se eu não me engano, isso foi ontem, e eles disseram que o Sampaoli, depois que se iniciou as negociações do Santos com o seu staff, o Sampaoli mandou um PDF para a diretoria do Santos com todas as exigências dele. E a diretoria do Santos pegou e falou: não, 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 calma aí, peraí, peraí. Você está mandando esse PDF aqui com todas essas exigências que nós não podemos acatar, exigências que nós não podemos aceitar. E a diretoria do Santos dá uma baixada e vai com o Kleber. E aí o Kleber dá aquele golpe pesado em quem queria a saída dele, coloca um ponto de interrogação gigantesco em cima do CTR Pelé. Então, o que que fica, o que que sobra para o Santos? Manter o Kleber Xavier, mesmo sabendo que o trabalho dele não é bom, ou trazer o Sampaoli com todas as suas exigências. Técnico caro, que vai pedir reforço, que vai encher o saco, mas que muitas das vezes dá jeito. Ele dá jeito, ele acerta os clubes em que ele assume prova disso, foi o Santos. Só que também, muitas vezes, o Sampaoli ele pede reforços justamente para não ter que trabalhar tanto. Porque é muito fácil você chegar em um clube e, sei lá, pedir um volante, por exemplo, que é um volante monstro aí, o Gerson. Ah, eu quero o Gerson pro meu time. Isso facilita a tua vida. Isso facilita a tua vida do que você treinar e tentar melhorar um volante mediano. Isso facilita, e o São Paulo ele faz isso. Querendo ou não, ele faz isso. Ele é um bom técnico, ele acerta os times em que ele assume, mas ele faz isso também. Ele pede reforços caros justamente para não ter que ter aquele trabalho com o jogador mais mediano do plantel. Não sei se deu para vocês me entenderem. Então o que sobra para o Santos? Continuar com o Kleber ou se voltar para o Sampaoli? E o trabalho do Kleber, mesmo que ele continue à frente, vai ser sempre um trabalho de muita dúvida. Vai ser sempre um trabalho envolto de algumas expectativas, envolto de dúvidas, envolto de incertezas. Porque, como eu falei, fez um grande segundo tempo contra o Cruzeiro. E no jogo contra o Vasco, o que o Santos vai apresentar? E se o Santos vencer o Vasco, Kleber Xavier continua? Acho que continua, mas sempre com aquela dúvida. Sempre a diretoria do Santos tendo que estar com um olho no peixe e outro no gato, analisando o trabalho do Kleber, olhando para outro treinador. Então, o que sobra para o Santos? Kleber Xavier ou o Sampaoli? E assim, na minha opinião,
dando essa destrinchada no assunto, na minha opinião, eu acho que o Santos ele deveria se desfazer do Kleber Xavier, e aí com todo respeito ao profissional, nada contra a pessoa, mas ao profissional Kleber. Eu acho que o Santos deveria se desfazer do Kleber Xavier, porque, querendo ou não, o Kleber ele pode dar um bom técnico, ele pode dar um bom treinador, mas ao médio e longo prazo. E o Santos não vive um momento em que ele pode se dar ao luxo de manter um técnico que pode, não que vai, que pode dar certo a médio e longo prazo. Então acho que o Santos ele precisa olhar para o momento. A diretoria do Santos ela precisa entender e precisa fazer uma análise extremamente minuciosa do trabalho do Kleber Xavier à frente do clube e tentar convencer o Sampaoli a dar uma diminuída nesse PDF dele. Tentar convencer o Sampaoli a dar uma diminuída nas exigências, porque é bom a gente lembrar que o Sampaoli ele não está em evidência. Os últimos trabalhos do Sampaoli foram pífios, foram ridículos. E aí eu até faço um parênteses aqui ao trabalho que ele fez no Olympique de Marselha, que ele até foi bem, terminou em segundo colocado lá no Campeonato Francês, classificou o time para a Liga dos Campeões, mas de resto foi uma porcaria. Foi uma porcaria. Se não existisse o Olympique na vida do Sampaoli, o último bom trabalho que ele teria feito foi lá em 19 com o Santos. Ali sim foi um bom trabalho. Então o São Paulo ele não tá no mercado, o São Paulo, aliás, ele tá no mercado, mas sem tanto brilho, sem tanta procura. E querendo ou não, o São Paulo ele precisa do Santos. Ele precisa do Santos. Santos precisa do São Paulo e o São Paulo precisa do Santos. Porque se o São Paulo de fato ele fosse um cara inteligente, ele assumiria o Santos. Tiraria o Santos dessa draga, porque o São Paulo tem potencial, esse time do Santos também tem potencial. Tiraria o time do Santos dessa draga, colocaria o Santos para jogar um bom futebol, começaria a brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, e aí não primeiras posições, segundo, terceiro, mas ali um G6, um G4. Daria uma outra cara para esse time do Santos e sairia por cima. Se recolocaria no mercado como um grande técnico. Mas o São Paulo é um cara muito complicado, ele faz muitas exigências, como eu disse, é um cara muito difícil no seu dia a dia, mas que eu entendo que pode dar uma cara nova para esse time do Santos. Eu entendo que o São Paulo pode fazer esse time do Santos jogar o que esse time não vem jogando. Porque, como eu disse, o Kleber Xavier ele tem dedo no segundo tempo que o Santos fez contra o Cruzeiro, mas essa não é a média do trabalho do Kleber Xavier. O trabalho do Kleber Xavier não é esse que nós vimos no segundo tempo contra o Cruzeiro. E eu não acho que essa vai ser algo corriqueiro dentro do Santos. Isso não vai ser algo corriqueiro dentro do Santos, o que o Santos fez no segundo tempo contra o Cruzeiro. Então, eu acho que o Santos teria que começar a pensar em um substituto. Vem o jogo contra o Vasco. O Kleber vai para esse jogo contra o Vasco, até porque fica difícil demitir um profissional depois do que ele fez contra o Cruzeiro. Mas eu acho que, dependendo do que acontecer no jogo contra o Vasco, jogando em casa, para mais de 40 mil pessoas dentro do Morumbi, o Neymar indo para o jogo, o Vasco vindo sem o Verratti, desfalcado, dependendo do que acontecer nesse jogo contra o Vasco, o telefone do Sampaoli vai tocar. E se o Sampaoli for inteligente, ele assume o time do Santos para se recolocar no mercado como grande treinador. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.